Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre o escudo da fé. Quem falou sobre o escudo da fé foi o apóstolo Paulo, quando ele envia a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 16. Quando Paulo fala sobre o escudo da fé, ele está falando dentro de um contexto de guerra, e está falando sobre uma das peças de uma armadura espiritual. E aí, ele começa nesse capítulo dizendo que, em parte dele, as nossas lutas elas não são contra a carne e contra o sangue, mas elas são contra os principados, as potestades espirituais da maldade. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós gastamos muita energia em discutir, em debater e nos aborrecer com situações que são um resultado de uma ação que vem do mundo espiritual. E não adianta nós agirmos na nossa força, nem agirmos falando e reclamando, mas nós temos que agir também no mundo espiritual. E aí ele vai citar várias peças dessa armadura, várias peças dessa vestimenta que protegem ali várias partes do corpo. Mas é muito interessante quando ele fala do escudo da fé, porque ele diz que nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, ou seja, do maligno. E quando nós falamos em dardos inflamados, nós temos que recorrer um pouco à história e recorrer também ao conceito de dardo inflamado, de flechas inflamadas e de como foi a sua aplicação dentro de um contexto de guerra, ou seja, como que era a aplicação desses dardos inflamados. Como o próprio nome diz, eles eram flechas em chamas que eram lançadas aonde tinha um produto inflamável. Primeiro você rodeava uma região, marcava aquela região, espalhava ali um produto inflamável, e quando se atirava essas flechas, aonde elas caíam, o fogo começava a se alastrar, e começava a destruir e se espalhar, e cercava às vezes os inimigos, e às vezes as pessoas não tinham para onde fugir, não tinham para onde sair. E esse contexto ele é muito claro com as nossas batalhas, com as nossas lutas diárias. Por quê? Porque ele diz que nós podemos apagar, ou seja, apagar no caso é tirar o efeito. E como nós tiramos o efeito? Justamente obedecendo a palavra de Deus, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a batalhar espiritualmente, que nos ensina a discernir as situações que estão à nossa volta. E aí, quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos entender como ele funciona. Por quê? Porque justamente um dardo inflamado ele vai incendiar em situações que vêm se acumulando contra nós. Pequenas situações que parecem não ter um efeito prático, parece que são coisas pequenas, mas elas vão minando, às vezes, a autoestima, vão minando a paciência, vão minando a esperança, de forma que o acúmulo delas, em determinado momento, vai gerar um estopim, vai gerar ali a partida para algo muito pior. Então, por isso ele fala os dados inflamados, nós podemos anular. Como que nós podemos anular os efeitos? Porque quando você obedece a palavra de Deus, quando você entende o contexto em que você vive, quando você vê que as situações já estão fora de um controle, ou seja, porque Deus ele nos permite ver isso de uma maneira antecipada. Quantas vezes a gente ouve alguém falando, olha, isso aqui vai dar problema lá na frente. Se continuar desse jeito, vai acontecer isso. Exatamente. Então, como diz também lá em Provérbios, tem um provérbio que diz assim, porventura se bota a rede, se coloca a rede aos olhos das aves? Ou seja, aquilo que vem sendo preparado contra alguém nunca é diante dos olhos dessa pessoa. Mas nós podemos discernir
as circunstâncias, nós podemos discernir as situações e estarmos, né, de uma certa forma preparados para ela, na medida em que ela não nos afete emocionalmente e muito menos espiritualmente, porque nós vamos estar preparados e vamos estar descansando em Deus. Então, é uma estratégia que Deus nos dá, antecipar os movimentos do nosso adversário, que vai procurar nos cercar com pequenas coisas, com pequenas situações, com pequenas coisinhas que são tão mínimas, né? Mas a palavra também diz em Provérbios que o caminho do ímpio, ele é como a escuridão, ele não sabe nem em que tropeça. Ou seja, quando nós estamos, às vezes, ignorando aquilo que Deus está nos mostrando, nós vamos tropeçar em algo que nós não estamos vendo. O próprio Jesus, ele disse isso, que quando ele diz lá em João 12 que ele é a luz que veio ao mundo, né, para que todo aquele que crê nele não pereça, ele vai complementar também dizendo que é para que aqueles que não fiquem nas trevas, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então ele está dizendo o seguinte, né, de uma maneira figurada também, de que quem anda no escuro não sabe para onde está caminhando. E é o discernimento de Deus que muitas vezes vai nos possibilitar dar uma meia volta ou pegar um desvio de uma situação que está sendo preparada contra nós, para que lá na frente um pequeno dardinho já inflamado vá causar ali um incêndio, um estrago muito maior, porque muitas vezes a gente pode também se deixar levar por aquela circunstância que parecia pequena, mas acaba tomando uma proporção, né, de que a gente não esperava. Então isso corresponde, né, segundo a palavra de Deus, a um mecanismo de defesa. E como você vai usar isso como um mecanismo de defesa? Por quê? Ele coloca isso em forma de escudo. Ou seja, por que escudo? Porque o escudo protege aquilo que é lançado contra você. Então os dardos inflamados, eles são, né, o golpe final de uma situação cumulativa, de uma situação que foi preparada com certa antecipação e que chega num momento propício, é lançado esse dardo inflamado para que aquela situação ela cause ali o pior estrago possível. Mas Deus ele nos revelou, como diz lá o apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, né, no capítulo 2, pelo seu Espírito. Ou seja, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que Deus preparou para aqueles que o amam, é o que nós temos preparado para nós. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Então o Espírito de Deus, né, continuando nesse versículo 2 de 1 Coríntios, quando Paulo fala que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e ele diz, não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente, mas aquele que é espiritual, a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos submetendo a Deus as circunstâncias, quando nós não estamos nos atirando à frente, tomando decisões que são precipitadas e aguardamos no tempo de Deus, submetendo as circunstâncias a Ele, Ele nos dá o discernimento. Ele nos dá, né, a palavra necessária para que a gente trate cada situação, para que a gente não fique perdido. É como diz, né, lá na carta de Hebreus, no capítulo 5, né, a partir do 12, que quem já tem já está experimentado na palavra não precisa se alimentar de leite, mas de alimento sólido. Ou seja, é a experiência na palavra que nos torna aptos a discernir o bem e o mal. É a experiência na oração, é a experiência na prática da obediência a Deus, das circunstâncias que Deus nos coloca, nos torna aptos a discernir. E muitas vezes, né, ou praticamente é o que a palavra nos ensina a fazer, vai sair muito mais barato para nós estarmos obedecendo aquilo que Deus fala. Muitas vezes nós imaginamos que nós estamos sendo fracos, né, ou complacentes com alguma situação, mas é nessa hora que nós vamos entender o estrago que nós estamos
né, tirando lá do nosso futuro. Porque às vezes dá uma segurada no momento de hoje, pela vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, vai nos poupar um grande aborrecimento no futuro. E esse discernimento a gente tem que estar pedindo constantemente a Deus. Que Deus ele venha estar derramando sobre as nossas vidas mais do seu Espírito, abrindo os nossos olhos, porque nós já entendemos pela palavra, já estudamos, que às vezes os nossos olhos estão fechados, nossos ouvidos estão tapados, e justamente isso geralmente tem uma causa espiritual. Então, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos também abertos, a estar ouvindo a palavra do Espírito Santo, nos direcionando, que possamos ter um coração sensível a estarmos buscando sempre a melhor decisão. A decisão que não vá causar injustiça, que não vá prejudicar o próximo e que vá fazer a vontade de Deus. Quando nós buscarmos, né, fazer a vontade de Deus, porque nós não acertamos sempre, e nós também temos vontades, mas quando Deus vê que nós estamos querendo fazer, que nós estamos querendo acertar, Ele mesmo, né, nos impulsiona, Ele mesmo nos ajuda e Ele mesmo nos dá a direção do caminho que nós temos que andar. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, que possa estar abrindo os nossos olhos e nos mostrando o caminho pelo qual nós devamos andar. Em nome de Jesus. Amém.